Varginha, o Roswell brasileiro. O trabalho dos investigadores do caso Varginha nos leva além do avistamento isolado de um extraterrestre encontrado pelas adolescentes. Os ufólogos acham que a história começou uma semana antes. O caso Varginha, hoje, após 4 anos de intensas pesquisas, eu não tenho mais a menor sombra de dúvida de que se iniciou há cerca de uma semana antes dos principais acontecimentos. Nós diríamos que a partir do dia 13 de janeiro, houve o desenrolar, o desencadeamento de uma série de eventos envolvendo Força Aérea Americana, sistema de rastreamento por satélites dos Estados Unidos, o alerta da Força Aérea Brasileira, enfim, da unidade militar mais próxima, que é a Escola de Sargento das Armas de Três Corações, bombeiros, policiais de Varginha. Com o auge em 20 de janeiro, mais propriamente em virtude da divulgação do avistamento de 3 garotas e de outras coisas que paralelamente ocorreram naquele dia. Os centros espaciais estão olhando para baixo, estão procurando coisas que desprendem reentradas de mísseis, de grandes mísseis. Estão procurando coisas que voltam para a atmosfera. Os satélites soviéticos também são recuperados, e assim por diante. Então nossos satélites provavelmente fizeram a constatação. E eu imagino que os Estados Unidos tenham feito um acordo com muitos outros países. Se alguma coisa aparecer, por favor, nos avise, e será remunerado adequadamente, para garantir a recuperação. O governo brasileiro foi avisado de uma excessiva movimentação de objetos voadores não identificados nos céus do sul de Minas, com epicentro na região de Varginha, através de um alerta dado pelo sistema de rastreamento por satélites americano, provavelmente com a captação das centrais do NORAD no México. No Novo México, digo. Através deste alerta, o governo brasileiro acionou não somente as unidades da Força Aérea mais próximas, que são as bases em estados diferentes, mas tiveram que contar essas Forças Armadas, principalmente com a unidade mais próxima, que é a Escola de Sargento das Armas. Na madrugada de 20 de janeiro de 1996, um casal de camponeses que mora a 10 quilômetros de Varginha viu um objeto estranho voando perto de sua casa. Levantei, naquela noite, perdi o sono e fui até a sala, liguei a televisão e daí os gatos me socorrer e eu saí na janela olhar e avistei o objeto, que vinha vindo nessa direção. Já estava muito fumaça, cinza. Daí fui e chamei ele, meu marido, e nós dois saímos para olhar. A gente avistou esse objeto passando uns 5 metros de altura. Durou 40 minutos mais ou menos até encobrir o morro, que a gente deixou de avistar, né? Estava voando em cima do pasto. Quando eles abriram a janela, o objeto ainda estava ali naquela ponta. 5 metros de altura do chão, a aproximadamente 25, 30 metros de distância, e veio voando. Vagarosamente, voou por 40 minutos. Isso, em termos de pesquisa ufológica, é quase uma eternidade. Muitos avistamentos não duram nem 1 minuto. O avistamento que ocorreu neste local significa para o caso Varginha um dos pontos de início da verdadeira história. Ao que tudo indica, dias antes, o casal que aqui reside, o senhor Eurico e dona Oralina, devem ter observado um dos objetos que provavelmente transportava as criaturas capturadas. Nós dizemos provavelmente porque não temos ainda dados suficientes para atrelarmos as criaturas capturadas a algum objeto voador não identificado. Mas o que mais nos chama a atenção do depoimento do casal é que eles avistaram um objeto visivelmente avariado. Um objeto tipo de um charuto, coberto por uma fumaça clara. Na cauda dele, parecia que é a mesma coisa que você pegar uma serpentina, assim, colocar no ventilador, soprando assim. A gente via era muita fumaceira, aquela fumaça assim, que vinha assim sobrevoando, mas não dá para ver o objeto direito que era, Parecia um submarino, aquele enorme, aquela fumaceira, e a gente ficou olhando assim, espantado. Esse objeto, então, vem voando vagarosamente, soltando muita fumaça, o gado todo correu e eles ficaram lá na janela, como se tivesse assistido a um filme
por 40 minutos observando o objeto voar vagarosamente o campo todo na frente da casa deles, até sumir lá em cima na montanha, rumo a Varginha. A hipótese dos investigadores brasileiros é que o disco voador estava avariado e sobrevoou a área antes de cair. Naquele local, por volta de 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro, alguns militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros de Varginha, da 13ª Companhia do Corpo de Bombeiros, capturaram uma criatura viva. Segundo algumas testemunhas da região, a criatura foi capturada com redes pelos bombeiros. Nós atendemos as ocorrências que fomos acionados, mas essa ocorrência que era a captura de algum animal ou alguma coisa que seja desconhecido na região ou até mesmo na cidade, nós não fomos acionados desse tipo de ocorrência. Não vimos a criatura, não a conhecemos, certo? A pessoa que, segundo informações, que teria visto a tal criatura no local, nós nunca tivemos contatos pessoais com essas pessoas, seriam as 3 meninas, né? Ou 2 meninas e a mãe, certo? Eu diria aos senhores que o capitão Alvarenga está faltando com a verdade. Ele é um profissional, está instruído pelos militares da Escola de Sargento das Armas a não falar a verdade. Essa equipe nega que esteve no bairro Jardim Andere, onde essas criaturas foram capturadas no dia 20 de janeiro. Porém, nós temos testemunhas, inclusive aqui de dentro mesmo, que já nos relataram como eles trabalharam, como eles fizeram. Todas as ocorrências que o bombeiro atende, elas são registradas, são feitos boletins de ocorrência, são lançados no sistema terminal de computador, são tudo lançados. Então, se a criatura tivesse saído para esse atendimento de ocorrência, mesmo que ela não tivesse atendido a ocorrência, ela teria que lançar a ocorrência, fazer um lançamento de empenho de viatura. Porque todo empenho de viatura tem que constar uma ocorrência. Muitos habitantes de Varginha afirmam ter presenciado um movimento militar pouco comum na região. O vigia Eduardo Bertoldo Praxedes, naquela ocasião, entre o dia 20 de janeiro e 23 de janeiro de 1996, estava de trabalho aqui a serviço e pôde notar que caminhões do Exército, porque o único ponto militar aqui do sul de Minas é em Três Corações, a ESA, a Escola de Sargento das Armas, vários caminhões do Exército passaram aqui na frente, rumo a Varginha, porque essa estrada é a estrada que vem de Três Corações para Varginha. No dia 20 de janeiro do ano que aconteceu a possível chegada do ET de Varginha na cidade, havia caído um temporal sobre a cidade. E a Polícia Militar estava com todo o seu efetivo nas ruas, atendendo as pessoas que eram vítimas. Também o Corpo de Bombeiros estava com todo o seu efetivo nas ruas. Havia uma movimentação da Polícia Militar muito grande. A par disso, e coincidentemente havia, por parte do Exército, uma manobra que estava sendo feita na área. O Exército faz comumente manobras na área, aqui na área próxima a Varginha. Ela tem terrenos de treinamento, São Tomé das Letras, em Varginha, em Três Corações. O Exército faz essas manobras através da Escola de Sargento das Armas, que está sediada em Três Corações, a 16 quilômetros de Varginha. Algumas pessoas afirmam ter presenciado a captura de outras 2 criaturas. Uma delas levou um tiro e provavelmente morreu na hora. A outra foi levada viva para a sede da Escola de Sargento das Armas. Mas, infelizmente, nenhuma dessas declarações podem ser confirmada, uma vez que as testemunhas não querem falar novamente sobre o incidente. O episódio do ET de Varginha, a Escola de Sargento das Armas considera esse episódio um caso encerrado, uma vez que foi feita uma sindicância e um inquérito policial, onde constatou-se que uma pessoa com deformidade física e mental veio a se evadir do seu lar ou do seu domicílio
e foi avistada por outras pessoas à noite, e essas pessoas não souberam reconhecer, e esse episódio tomou um vulto maior, em proporções maiores, vindo criar esse caso folclórico do ET de Varginha. O fato que aconteceu naquele dia foi esse. Agora, impressões pessoais, vários podem ter, cada um ponto de vista, né? Que a gente não discute. Agora, os fatos, como aconteceram os fatos, foi da forma que eu já te disse. Não existem outros. Nós não temos nenhum registro de outros. Para os militares da Escola de Sargento das Armas, a história dos extraterrestres cresceu tanto e tão rápido que ofuscou a versão oficial dos fatos.